Queridos, muito bom tê-los aqui conosco neste dia de aprendizado e eu desejo que você seja edificado pela palavra do Senhor. Matéria do Instituto Teológico CONIADEB, é o curso avançado em teologia e nós estamos aqui com panorama do Novo Testamento. A matéria, frisando, panorama do Novo Testamento. Na unidade número 1, a página de número 3, as divisões do Novo Testamento, os grupos de livros do Novo Testamento. Existem 4 espécies de livros ou de grupos no Antigo Testamento e há 4 também no Novo Testamento. 4 grupos diferentes no Novo Testamento, que é o panorama que nós vamos ver. Lembrando, já que se trata de um panorama do Novo Testamento, nós não vamos nos aprofundar em pontos específicos. É uma visão panorâmica, uma visão geral daquilo que nós chamamos de Nova Aliança ou de Novo Testamento. Aliança e testamento basicamente são quase que as mesmas palavras. Então, as 4 divisões do Novo Testamento seriam o seguinte. Primeiro, evangelhos, se tratam de livros que eu vou chamar aqui de livros biográficos, porque tratam da biografia de uma única pessoa, que é Jesus. Livros de história, tá? Que é o livro de Atos, no caso. As cartas e também a 4ª divisão, que é profecia, que se trata, profecia, o livro do Apocalipse. Lembrando, por mais que evangelhos, na realidade, existe um evangelho, o evangelho de Cristo. A boa nova de Cristo é a significância da palavra evangelho. Agora, os evangelhos, eles apresentam, eu posso chamá-los aqui o seguinte, de evangelho sinótico e o evangelho de João, tão somente. Sinótico por quê? Você vai encarar Marcos, Lucas e Mateus, tá? Como sendo evangelhos parecidos, evangelhos semelhantes. Eu citei Marcos aqui primeiro porque Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Basicamente, os outros evangelhos são cópias, num certo sentido, do evangelho de Marcos. Então, esses 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, são sinóticos. A palavra sinótico quer dizer semelhantes, eles são parecidos. O evangelho de João é diferente, tá? É diferenciado dos demais. João, ele traz uma abordagem, tá? No seu evangelho que os demais evangelistas não trouxeram. E aqui eu trago uma metáfora para vocês. Evangelho é como se fosse uma grande montanha, observe. Nessa montanha vai subir 4 alpinistas. Quem são eles? O Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Eles estão subindo nessa montanha e do alto desta montanha eles vão visualizar paisagens diferentes, climas diferentes, situações diferentes, visões diferentes. Mas os 4 estão subindo numa única montanha. Essa é a metáfora que eu uso para dizer o seguinte: o evangelho é um só que ele tem 4 visões diferentes. Lembrando que 3 são muito parecidas e João é um tanto quanto diferenciado. Propósito dos 4 grupos. Bom, cada um dos 4 grupos de livros tem um propósito geral, que devemos entender para compreendermos corretamente sua mensagem. Em geral, os propósitos dos 4 grupos são os seguintes. Os evangelhos, por exemplo, qual é o grande propósito dos evangelhos? O propósito dos evangelhos, nada mais, eu resumo numa única frase. Ele vem apresentar Jesus. Os evangelhos, eles trazem uma mini biografia de Cristo, eles trazem o perfil de Cristo e a obra de Cristo por um todo, de maneira diferenciada, é claro. Aqui é o seguinte, o Mateus, ele escreve para os judeus. Por que ele escreveu para os judeus? Para provar que Jesus era o Messias. O Marcos escreve para os romanos, para provar que Jesus era um servo. O Lucas escreve para os gregos, para provar que Jesus é o homem perfeito, e João escreve para a igreja, para trazer a identidade divina de Cristo, a identidade de Jesus se apresentando e sendo apresentado nesse evangelho como o verdadeiro Deus. João trata desta maneira e os demais dessa forma que eu falei para vocês. O livro de Atos, eu vou resumir numa frase o livro de Atos também. Ele vai explicar para nós a expansão da igreja. A igreja, ela é mentalizada por Deus. Vamos colocar aqui, antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo.
Só que a igreja, ela se apresenta de forma visível, de forma tangível, de forma palpável, quando acontece Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, quando se cumpre o dia de Pentecostes, estão todos reunidos no mesmo lugar. O que acontece ali? O Espírito Santo vem sobre eles, os batiza, os enche, os dá poder, dão línguas conhecidas para eles. Aquelas línguas conhecidas por quê? Conhecidas de quem ouvia, mas desconhecida de quem falava. E ali existe o quê? A primeira pregação de cunho evangélica, a primeira pregação de cunho eclesial, voltado para a igreja, na anunciação da salvação centrada na pessoa de Cristo. E a partir de Atos 2, observe um fato interessante. Em todos os capítulos de Atos, em todos, sem nenhuma exceção, é citado pelo menos uma vez uma alusão referendada, referencial, versicular à pessoa do Espírito Santo. Então, Atos, ele se explica o seguinte: é a expansão da igreja no poder do Espírito Santo. Então, Atos se resume desta maneira: uma igreja cheia do Espírito Santo, ela cresce, ela se expande, ela se torna relevante na época onde ela está contextualizada. As cartas, o terceiro grupo de divisão do Novo Testamento. As cartas, basicamente, elas foram escritas para doutrinar a igreja. Então, observe, os evangelhos apresentam Jesus, Atos vai apresentar a expansão da igreja e as cartas, elas vão trazer a doutrinação da igreja. E o quarto grupo, que é o livro do Apocalipse, ele é dado para relatar-nos sobre o viver cristão e admoestar-nos a guardá-lo. E a mensagem dele é o seguinte, do Apocalipse como um todo: seja fiel até a morte. E o que é interessante, os evangelhos vão apresentar Jesus, Atos expande a igreja, as cartas doutrinam a igreja. E aqui o Apocalipse ele traz expectativa para a igreja, esperança para a igreja. Porque a mensagem do Apocalipse, basicamente, ela é uma mensagem escatológica. A palavra escatologia, ela vem de dois termos gregos, eschatos e logia. Eschatos quer dizer o seguinte: aquilo que virá no final, aquilo que é das últimas coisas. Por isso que escatologia, doutrina das últimas coisas. E o livro de Apocalipse, 22 capítulos, 404 versículos, a base dele são cartas para a igreja, são 7 cartas, ou 7 cópias que foram feitas do Apocalipse, destinadas a 7 igrejas da Ásia Menor, e claro que não existia só 7 igrejas na Ásia Menor. Mas por que só 7 igrejas foram contempladas com uma cópia do Apocalipse? É porque as igrejas, elas eram literais, verdadeiramente existiam aquelas 7 igrejas que começam em Éfeso e terminam em Laodiceia, mas aquelas cartas também é algo que eu vou chamar aqui de maneira teológica de admonitórias. O que é uma carta admonitória? Característica das cartas do Apocalipse, que são as cópias do livro. Elas demonstrariam a maneira e a forma com que a igreja se desenvolveria ao longo dos séculos. Então é como se fosse o seguinte: quando chega a carta para Éfeso, ela representa um período da igreja. Quando chega a carta para a última igreja, a igreja de Laodiceia, ela também representará um período relacionado à igreja de Cristo na Terra. Por isso, digamos assim, não é só 7 cartas, não é só 7 igrejas. São várias igrejas que existiam na época na Ásia Menor, que compreende a Turquia e uma parte da Grécia, mas as cartas, além de serem literais, as do Apocalipse, elas também representam como é que a igreja se desenvolveria e se comportaria ao longo dos séculos. Razões para conhecer os propósitos das divisões. As escrituras devem ser conhecidas, entendidas e aplicadas corretamente. Por isso que existem essas divisões, para dar, digamos assim, um suporte, que eu vou chamar aqui de suporte técnico, para que você entenda o porquê de cada livro, o porquê de evangelhos, o porquê de cartas. Por que não escreveram uma coisa só? Por que não é só evangelho? Não, cada divisão, ela tem um porquê e tem um significado que é muito importante para mim e muito importante para você. Estou aqui na página 4 da sua apostila que tem uma peculiaridade dos evangelhos. Os evangelhos são arrolados propriamente como uma parte do Novo Testamento, mas o período que eles abrangem
é ainda da dispensação mosaica. Por que da dispensação mosaica? Porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte, na visão dispensacionalista. O que é a divisão dispensacionalista? É como se você encarar a forma com que Deus tratou a humanidade. Vou te dar um exemplo aqui. A primeira dispensação, a inocência, quando o casal estava no Éden. A segunda dispensação, a consciência, quando o casal é expulso do Éden. A terceira dispensação, o governo humano, quando as nações começam a aparecer, Gênesis 10. A quarta dispensação, os patriarcas, quando aparece o primeiro patriarca, que no caso é Abraão. A quinta dispensação, a lei, quando Deus usa Moisés para libertar o povo hebreu da terra do Egito, que em hebraico Egito quer dizer Mitzraim. A sexta dispensação, a graça, quando a igreja é inaugurada. A igreja não é inaugurada quando Jesus aparece. A igreja não é inaugurada nos evangelhos. Ou seja, Jesus ele declara, nessa pedra edificarei, ou seja, edificarei quer dizer, ainda edificarei. Ele está falando do futuro, porque a igreja, digamos, ela é edificada, ela aparece na história a partir de Atos capítulo 2. Então, é por isso que é citado aqui na nossa apostila que a ideia do evangelho, ela ainda tem a ver com a questão do Antigo Testamento, a questão mosaica, até que surge o período da graça, que começa justamente com a inauguração da igreja. Não sei se vocês me compreenderam. É claro que Jesus surge trazendo roupagens diferentes, adaptações à lei, uma nova significância da lei. Jesus chegou a dizer, um novo mandamento eu dou para vocês. Jesus chega a dizer o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, era para ter vingança e tal, mas Jesus chegou a dizer o seguinte, olha, ame os vossos inimigos, orem por eles. Se alguém pedir a túnica para você, entrega a capa para ele. Se alguém te dá um tapa na face, entrega a outra face para ser esbofeteada. Então, por mais que seja ainda período mosaico, Jesus está trazendo uma nova roupagem até que surge a questão da igreja em Atos capítulo 2. Alguns fatos sobre as cartas. Enquanto as cartas são, em geral, aos cristãos para relatar-lhes como viver a vida cristã, nem todas as instruções se aplicam a qualquer pessoa num dado tempo. Por exemplo, há instruções para os novos cristãos, meninos em Cristo. Então, há instrução para aqueles que há muito tempo vivem em Cristo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A carta à igreja de Corinto, capítulo 11, por exemplo. Paulo dá instrução para mulheres usarem véu. Mas observe, aquela instrução para as mulheres usarem véu é para aquele momento. Não é para, digamos assim, ele fundamentando uma doutrina pétrea que agora a sua esposa, a minha esposa, vai ter que usar véu no momento da adoração. Era um período específico. Por quê? Porque a igreja de Corinto, ela está contextualizada na região da Acaia. A região da Acaia é uma região portuária, uma religião com muita licenciosidade na época, e tinha templo dedicado lá a Diana, para os gregos, e Artemis para os romanos. O que era isso, gente? Era um templo de sacerdotisas cultuais. O que eram essas sacerdotisas cultuais? Eram sacerdotisas que, na época, diziam o seguinte, quem for até esse templo, tiver contato sexual com essas mulheres, eles vão ter contato com Deus. Olha só que absurdo da época. Licenciosidade geral, tá? Inclusive, observe, essas prostitutas cultuais ou sacerdotisas do sexo da cidade de Corinto, e tinha em Éfeso também, todas elas tinham a cabeça raspada. E essas pessoas, quando o evangelho foi penetrando ali nesse local, elas foram se convertendo a Cristo. Então é o seguinte, já que se converteram a Cristo, estão com a cabeça raspada, elas vão para a igreja agora, então faça o seguinte, coloca o véu na cabeça, porque senão a sociedade vai dizer o seguinte, olha só, as prostitutas cultuais do templo de Artemis, do templo de Diana, agora está na igreja dos crentes. Aí Paulo ensina essa igreja até que o cabelo crescesse e elas colocassem um véu na cabeça. Então, portanto, tem fatos das cartas que não é para hoje, que não se aplica para a nossa atualidade. Claro que mais para frente nós vamos aprender uma matéria chamada hermenêutica, que nós vamos entender exatamente como funciona essa questão. E tem algumas peculiaridades do livro do Apocalipse também, que está aqui citado na página número 4,
tá? Este livro é menos lido e menos entendido do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Por que ele é menos lido? Uma vez um amigo meu falou bem assim: olha, pastor, eu até prego o Apocalipse, só que eu só consigo pregar somente até o capítulo 4. Aí ele me falou o seguinte, é que eu entro até o capítulo 4, se eu for para frente eu não consigo sair mais. Ou seja, ele não consegue interpretá-lo. Mas aqui, já que isso aqui é uma verdade que está sendo citada na nossa apostila, mas eu digo para você, a Bíblia, no livro do Apocalipse, começa dizendo o seguinte: bem-aventurado o que lê as profecias contidas nesse livro. Então é bem-aventurado quem ouve, mas é bem-aventurado quem lê e é bem-aventurado quem guarda também. Então, portanto, vamos ler mais o livro do Apocalipse.